Olá, estamos de volta com mais um vídeo. Obrigado aí pela sua presença do outro lado. Neste momento vamos falar um pouco sobre o grande Lao Tzu, Lao Zi, Lao Tzu, Lao Tse, Lao Tse. Essas são as variantes do seu nome em chinês, ok? Um grande sábio, grande filósofo da antiguidade chinesa. Alguns dizem que ele foi coevo de Confúcio, certo? Datando-se aí lá para o século 6 a.C., mas outros já são de acordo que ele é do século 5 AC, ou seja, após Confúcio. Lao Tzu, Lao Tzu, cuja tradução literal pode significar velho jovem, pode significar jovem mestre, adolescente. De qualquer forma, Lao é velho, mas não no sentido aí, não tem um sentido característico em relação à idade, ou não tem um caráter também pejorativo, se é que chamar alguém de velho é pejorativo, certo? E é em alguns contextos, sim, dependendo do contexto, ok? Mas geralmente não, e principalmente no mundo antigo, certo? Isto era sinal de respeito e de deferência, certo? De grande respeito. Tanto que os chineses chamavam os estrangeiros de Lauai, ok? Com muito respeito. Você aí com velho e o ai, aquilo que é de fora, aquilo que é fora, aquilo que está fora, que não é aqui do nosso meio, da nossa cidade, da nossa região, Lauai. Então era uma expressão mais de respeito do que uma expressão, do que uma palavra pejorativa, como é no caso a palavra bárbaro que os romanos utilizavam para se referir àqueles que não eram romanos, ok? Da mesma forma é a palavra Lao, e é com essa palavra também que se forma a palavra professor, Lao Xie, ok? Então, é bom saber sobre esses detalhes. Lao Tzu, Lao Tzu, Lao Tse, ou o velho Lao, poderíamos também chamar assim carinhosamente de o velho Lao. Ele é o autor do Tao Te Ching, ou seja, o livro do caminho. Ele fala muito sobre o caminho, o Tao. É importante salientar que essa palavra Tao como caminho é uma palavra também usada na Bíblia. A Bíblia chinesa foi quando traduziu-se a Bíblia chinesa, aquela parte onde Jesus diz eu sou o caminho, Jesus diz aí na Bíblia chinesa eu sou o Tao. E o Tao é o mesmo que também o Logos, certo? É o caminho, é o Logos, é esta essência divina, é a razão divina, é a ideia divina, certo? E que é pré-existente a todas as outras existências, tudo quanto existe, sendo iniciador, fomentador de todas as coisas, certo? Assim como na filosofia grega, como o caso do Logos, que é utilizado ali por João, ok? Tao é o Logos. E também na Bíblia chinesa, João 1:1, no princípio era o verbo. Na Bíblia chinesa, no princípio era o Tao. E quando Jesus diz eu sou o caminho, ele diz eu sou o Tao, certo? Então é muito bom pesquisar, muito bom ler, e assim a gente vai aprendendo cada dia um pouco e vendo como todas as coisas estão conectadas e que Deus não esqueceu a humanidade jamais, ok? Deus jamais falou somente com um povo, com um determinado povo, esquecendo todos os outros povos. Ponha isso na sua cabeça, ok? Eu quero que fique bem claro isso, que você coloque isso na sua cabeça. Ou Deus é injusto?
Pare para pensar, para analisar. Quando Deus, através dos israelitas, com seu general e grande homem de guerra, Josué, manda atacar determinados povos e destruí-los, será que Deus não falou com essas pessoas, com esses povos anteriormente? É claro que sim, porque senão seria uma injustiça, e Deus não é injusto e não comete injustiça, ok? Os próprios textos bíblicos veterotestamentários afirmam Deus dizendo que encheu-se a medida. Quando existe essa afirmação é porque Deus já tinha falado com o povo, certo? Com determinados povos, já tinha se comunicado com eles, porém eles não prestaram atenção e a medida encheu, a medida da ira. Você está entendendo? Porque senão seria uma injustiça Deus ordenar que Israel ali, através de Josué, o grande general, atacasse aqueles povos e destruísse a todos. Certo? Deus sempre tem os seus meios de comunicação, o seu meio de comunicação para falar ao povo, a cada povo, em cada lugar desse mundo. Certo? Eu creio nisso atualmente. Certo? Eu não sei se algum dia, no passado, eu criei diferente disso. Certo? Muito embora tenha, às vezes, concordado com muitas bobagens que são ditas, que foram ditas, mas hoje, especificamente hoje, no dia que se chama hoje, eu creio dessa maneira. Deus não esquece nenhum povo, certo? Deus sempre fala, certo? É como o próprio livro de Jó nos afirma, que Deus sempre fala ao homem, procurando desviá-lo do mau caminho, em sonhos e em visões de noite, certo? E até mesmo através da enfermidade. E você quer que eu diga uma coisa? O livro de Jó é muito, muito anterior ao judaísmo, é muito anterior às escrituras judaicas, ao Pentateuco, certo? A Torá, ao Tanakh, é muito anterior, certo? É bem provável que o livro de Jó seja um dos livros mais antigos do Antigo Testamento, certo? Então é muito, muito, muito anterior. Então Deus sempre fala, Deus sempre tem o seu canal, porque se não for assim, ou se não fosse assim, tudo o que ele fez através do povo de Israel para com os outros povos seria uma injustiça, porque ele não teria falado ao povo, não teria se comunicado com o povo através de alguém, deles mesmo, certo? E aí o mal chegou, a destruição chegou, sem um aviso prévio, sem uma comunicação. Acontece que Deus se comunicou, eles não obedeceram, não se prepararam, não se precaveram, não seguiram as ordenanças de Deus, assim também como Sodoma e Gomorra e outros povos. Deus sempre tem o seu canal através dos tempos, através da história da humanidade, certo? Os meus olhos estão por toda parte, por toda a terra, certo? Para contemplar o homem bom, o homem justo. E assim vamos ao nosso texto do Tao Te Ching, ou Tao Te Ching. É um livro de quase 200 páginas, senhoras e senhores, e não vamos ler tudo, vamos ler apenas um pequeno trecho aqui neste vídeo, e talvez voltaremos com outro vídeo com mais um texto, certo? Nesse texto aqui, ele diz o seguinte: com o Espírito, qualquer coisa que é buscada pode ser encontrada, e qualquer coisa que é feita pode ser realizada. Ou seja, está aqui, coloca em evidência o Espírito, a espiritualidade, certo? E não a materialidade. Então,
Com o Espírito, qualquer coisa que é buscada pode ser encontrada. Com o Espírito. Isso dito 500 anos antes de Cristo. As pessoas espirituais se apoiam em um pilar que nunca estremece. Veja a profundidade desta declaração. As pessoas espirituais, as pessoas conectadas ao divino, se apoiam em um pilar que nunca, nunca, nunca estremece. Viajam por uma estrada que nunca é bloqueada. Pegou a ideia da coisa aqui só nessas palavras? Você sabe o que é viajar por uma estrada que nunca é bloqueada? É a estrada por onde trilham as pessoas conectadas com o divino, com o eterno, com o ser supremo, ou como os chineses chamavam, Shanti, o grande governador supremo, governador dos céus e da terra, governador do universo, o supremo imperador, ou imperador de cima. As pessoas espirituais são sustentadas por uma fonte que nunca, nunca, nunca se esgota. Olha a profundidade dessa declaração. E aprende de um professor que nunca morre. Quem é esse professor? Quem é o mestre? Se não o ser divino e eterno. Elas são bem-sucedidas em tudo o que fazem e chegam a todos os lugares em que querem chegar. Seja o que for que fizerem, elas aceitam o destino e vão adiante sem confusão. Calamidade, boa sorte, lucro e prejuízo não podem perturbar suas mentes. Ok? E assim nós ficamos por aqui nesta pequena introdução, nesse pequeno proêmio com este texto maravilhoso, profundo, de uma profundidade extrema. E eu vou ler novamente. As pessoas conectadas ao divino se apoiam em um pilar que nunca estremece, que nunca balança, viajam por uma estrada que nunca é bloqueada, são sustentadas por uma fonte que nunca se esgota e aprendem de um professor que nunca morre. Calamidade, boa sorte, lucro e prejuízos não podem perturbar suas mentes. Valeu? Fique com estas palavras. Lao Tzu, Lao Tzu, Lao Tse, ou simplesmente o velho Lao, sábio chinês da antiguidade. Vamos situá-lo a 500 anos antes de Cristo. Valeu, tchau, tchau, bye bye, zaijian, até a vista.